O perigo da multidão. Jesus Cristo, quando estava andando, ele não chamava a multidão para si, mas as pessoas iam até Jesus. E as pessoas, aquele número enorme de pessoas indo ao encontro de Jesus. Mas Jesus, ele sempre dizia para os seus discípulos, Falava para os seus discípulos deixar um barquinho pronto para que ele pudesse sair. Marcos capítulo 2:13. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Jesus, ele ensinava as pessoas a servirem a Deus, a glorificar o nome do Senhor. Jesus sabia o grande perigo da multidão, porque ele também estava em forma de homem, sem cometer pecado, e ele sabe que a multidão eleva o ego do homem. A multidão de pessoas, se quem estiver ali não tomar cuidado, pensa que ele é a estrela, mas a estrela é Jesus. E Jesus, ele estava no meio da multidão. Ele não chamava a multidão ia até ele porque era um povo sedento da palavra, e alguns iam atrás de milagres também. Mas Jesus não se deixou se levar. João Batista também não se deixou se levar quando a multidão ia ouvir João Batista, pensando que ele era o Cristo. Mas ele disse: eu não sou o Cristo. Aquele que é mais poderoso do que eu, que é antes de mim, que eu não sou digno de carregar sandália. E Jesus, ele diz também em Marcos, capítulo 3, versículo 8. E de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, que, ouvindo, com grandes coisas fazia, vinham ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não apertasse. Jesus Cristo, ele deixava as pessoas ir até ele, mas ele dizia que a glória e o louvor é para o Pai. As pessoas estavam indo até Jesus, muitos estavam indo até Jesus, interessados nas coisas materiais. E ele é bem claro no Evangelho de João, no capítulo 6, ele nos diz: muitas pessoas estão achando, porque uma multidão está indo ver, está indo prestigiar, ele está pensando que é alguma coisa. Jesus nos ensina que a multidão é para a glória de Deus, não para elevar o nome. Jesus não tinha rede social ou redes sociais para chamar as pessoas. As pessoas iam até ele. As pessoas estavam ali. E Jesus também, ele diz no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 23, contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos entraram também nos barcos, e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando na outra banda do mar, disse-lhe: Rabim, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. E Jesus, ele está aqui com os seus discípulos. E a multidão estava ali, Jesus falou a verdade, porque muitos estão seguindo a Jesus só com interesse materiais, infelizmente, para receber uma bênção, para receber algo material. Mas Jesus, ele quer que você o siga. Esteja no meio da multidão, mas que o foco seja Jesus. Que o foco realmente seja o grande mestre. João capítulo 6, versículo 60. Muito, pois, dos discípulos, ouvindo isto, disseram: dura este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo,
que os seus discípulos murmuravam, disse-lhes, isto vos escandalizai? Que seria, pois, se veste subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O versículo 64, o Senhor Jesus diz, mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia por isso, eu vos disse que ninguém pode vir a mim se o Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12, quereis vós também retirai-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro, Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Jesus Cristo quer que você arraste multidões, transformada pela palavra, modificada, regenerada. Cuidado para que você que está indo ao meio da multidão não deixar que aquele que chamou, aquele que convidou, aquele que incentivou nas redes sociais seja a estrela. A estrela da manhã é o Senhor Jesus. Jesus estava no meio da multidão, mas Deus era glorificado. Fica a dica.